Quando nós falamos em pressão atmosférica, o raciocínio será semelhante àquele que nós utilizamos tanto quando falávamos em pressão e pressão exercida por um líquido. Para a gente falar de pressão atmosférica, eu vou trazer alguns exemplos que estão relacionados com esse conceito. Observem essa figura do lado direito, em que você tem a temperatura de ebulição da água, ou seja, a temperatura é que a água ferve, no nosso cotidiano a gente utiliza essa palavra, a temperatura de ebulição da água e como essa temperatura de ebulição ela varia com a altitude. Então observem essas figuras. Ao nível do mar, a temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius. Então, por exemplo, em Itajaí, se você quer ferver a água, e estamos considerando aqui a água sem a utilização, sem a colocação de outros elementos. Por exemplo, você misturar água e sal. Nós estamos considerando a água apenas. Então, a temperatura de ebulição da água ao nível do mar é de 100 graus Celsius. À medida que a altitude vai aumentando, nós percebemos uma alteração na temperatura de ebulição. Então, o que ocorre? A uma altitude de 1.800 metros, ou seja, 6.000 pés, a água ferve a 93 graus Celsius. A partir de 93 graus Celsius, você tem o processo de mudança de estado físico, nesse processo chamado de ebulição. Quando você tem um ponto localizado a 3.000 metros de altitude, a temperatura de ebulição agora é de 90 graus Celsius. E a 6.000 metros de altitude, a temperatura de ebulição é de 79 graus Celsius. O que ocorre, então? À medida que a altitude aumenta, o que vai ocorrer? A temperatura de ebulição da água vai diminuir. O que ocorre fisicamente quando a altitude aumenta? Você está a uma distância maior em relação à Terra, mas como vamos explicar essa mudança no ponto de ebulição em virtude da altitude? Então, se você está, por exemplo, em uma montanha que está a 3.000 metros de altitude, você vai esquentar a água para fazer um café, um chá, por exemplo, você vai observar que essa água vai entrar em ebulição a uma temperatura de 90 graus Celsius. A água não vai ter que chegar a 100 graus Celsius para ocorrer assim a mudança de fase. E isso tem implicações no tempo de cozimento, na forma como você vai desenvolver cozinhar um alimento, por exemplo. Na figura à esquerda, você tem uma panela de pressão. O próprio nome já diz e já remete a esse assunto, panela de pressão. O que ocorre então? Vamos mais adiante, depois eu vou voltar no assunto panela de pressão. Nessa próxima figura, nós temos alguns pontos na Terra, alguns locais, a sua elevação em relação ao nível do mar, e percebam que você pode ter uma elevação positiva ou uma elevação negativa. Por exemplo, o Everest, maior montanha do mundo, a elevação, a altitude é de 8.848 metros. E lá, a água ferve, entra em ebulição a uma temperatura menor do que em Itajaí. A temperatura lá é de 69,94 graus Celsius. Em La Paz, por exemplo, você está a uma altitude de 3.640 metros
em relação ao nível do mar, e a água entra em ebulição a 87,71 graus Celsius. Já em Londres está acima do nível do mar. E Londres está a uma altitude de 14 metros em relação ao nível do mar. A água, então, ferve a uma temperatura menor, entra em ebulição a uma temperatura menor do que um local que estaria ao nível do mar. E em Londres, a temperatura de ebulição da água é de 99,96 graus Celsius. Ao nível do mar, podemos observar aqui na figura, ao nível do mar, a elevação é zero, pois esse ponto é considerado uma referência. A água entra em ebulição a 100 graus Celsius. O que ocorre, nós já percebemos aqui, que à medida que a altitude vai aumentando, a temperatura de ebulição da água vai diminuindo. Então, para ferver a água, utilizando esse termo que nós utilizamos no nosso dia a dia, ferver a água, a gente fala que a água ferve a 100 graus Celsius. Isso é sempre verdadeiro? Depende. Depende do quê? Depende do local que você está. Se você está ao nível do mar, a água vai entrar em ebulição. Ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius. Se a altitude for maior, a temperatura de ebulição é menor. Agora, o que ocorre se você está num ponto abaixo do nível do mar? Existem alguns locais que estão abaixo do nível do mar. Por exemplo, Baku. Essa cidade encontra-se a uma altitude, aliás, de 28 metros abaixo do nível do mar. Então, ela está localizada 28 metros abaixo do nível do mar. E observem esse resultado. A temperatura de ebulição é de 100,1 graus Celsius. Então, a temperatura de ebulição é maior do que o nível do mar. Em outro local, por exemplo, o local mais baixo do mundo, que é no Mar Morto, onde você tem esse local está a 427 metros abaixo do nível do mar, a temperatura de ebulição da água é 101,4 graus Celsius. Então, a temperatura de ebulição da água, ela depende do local em que uma certa quantidade de água se encontra. Então, o ponto de ebulição da água, a temperatura de ebulição da água, depende do ambiente, isso é importante, do ambiente em que ela está, do local em que ela se encontra. Vamos mais adiante, nós vamos retornar a esse ponto com relação à ebulição. Vou dar um exemplo que ocorre. Então, nós temos aqui um vagão no formato cilíndrico, e esse vagão, o que ocorreu nesse pequeno vídeo? Você tinha um vagão e você tinha uma mangueira. Percebam aqui do lado que tinha uma mangueira, bem na parte de baixo do vídeo. Essa mangueira era conectada a uma máquina. Para que servia essa mangueira? Essa mangueira servia para retirar o ar do interior do vagão. Então, você pode observar que em determinado momento o vagão estava com o seu formato cilíndrico. Quando foi retirado o ar do interior do vagão, ocorreu um esmagamento do vagão. Mas quem esmagou o vagão? Percebam que quando você retirou o ar do interior do vagão, houve um esmagamento do vagão. Mas quem aplicou essa força? Quem exerceu pressão sobre o vagão para que ele se deformasse, para que ele fosse esmagado? Quem estava por fora do vagão nessa situação? O ar. Quem esmagou o vagão foi a pressão atmosférica. O ar em volta do vagão
realiza pressão sobre o vagão. Mas você pode perguntar, professor, mas por que o vagão, então, antes ele não sofreu essa deformação? Porque antes havia ar fora e ar dentro do vagão. Então você tem um equilíbrio em termos de pressão. O ar também exerce pressão. Quando você retirou o ar de dentro do vagão, o que ocorreu? Ocorreu que a pressão de fora era maior do que a pressão de dentro, assim deformou-se o vagão. Então, existe algo que realizou pressão sobre o vagão. Essa pressão é a pressão exercida pelo ar, pela camada de ar sobre o vagão, que é a pressão atmosférica. Então, a pressão exercida pelo ar nessa situação é denominada de pressão atmosférica. Talvez você fique surpreso quando você observa essa situação e você percebe que a atmosfera, por exemplo, conseguiu danificar dessa forma um vagão. Um experimento muito interessante para verificar a pressão exercida pelo ar, que é a pressão atmosférica. Então, em volta da Terra existe uma camada de ar, e essa camada de ar, ela exerce uma pressão sobre os objetos que encontram-se nessa camada. Em 1654, houve um experimento muito interessante na cidade de Magdeburgo, na Alemanha, em que um cientista chamado de Otto von Guericke, ele utilizou 2 hemisférios. Lembre da palavra hemisfério norte e hemisfério sul. Então, o que ocorreu? Você tem aqui 2 objetos metálicos, e aqui você vai conseguir vedar essa situação, esse ponto e esse ponto. O que ocorre, então? Você tem os 2 hemisférios. Esses hemisférios receberam um nome, em homenagem a esse experimento famoso, receberam o nome de hemisférios de Magdeburgo. O que ocorre, então? Em determinado instante, esse hemisfério é acoplado juntamente com esse hemisfério e é retirado o ar do interior desse hemisfério. Situação semelhante a essa que nós verificamos. Ou seja, existe uma pressão sobre o cilindro e nessa situação vai haver sobre os hemisférios. Então, foi retirado ar, o ar foi retirado do interior desses hemisférios e o que ocorreu? Dentro não tem ar, mas fora existe ar. E esse ar que está fora, ele exerce uma pressão. E ele exerce uma pressão. Se ele exerce uma pressão, se você tem uma pressão, você terá uma realização de uma força. E essa força ela vai de fora para dentro. Então essa força vai pressionar um hemisfério contra o outro. O que você tem que fazer então para conseguir separar os hemisférios? Você tem que puxar os hemisférios, um para cada lado. Vou revisar esse item, porque essa experiência foi muito interessante. Então, essa experiência em 1654, na cidade de Magdeburgo, na Alemanha, esses hemisférios receberam o nome, então, de hemisférios de Magdeburgo. O que ocorreu, então? Esse hemisfério foi acoplado com esse hemisfério e foi retirado o ar do interior dos hemisférios. Então, a pressão de fora, pressão externa, aplicou uma força, no sentido de fora para dentro. Como seria possível, então, agora, nós separarmos esses hemisférios? Então, esse hemisfério aqui, por exemplo, você teria que puxar para a direita, e esse hemisfério você teria que puxar para a esquerda. Então, Otto von Guericke, em 1654, o que ele fez? Você tem
por exemplo, aqui os dois hemisférios de Magdeburgo, e ele precisava, então, aplicar uma grande força. O que ele fez? Ele utilizou cavalos. Então, você percebe aqui que você tem, quando você colocava um cavalo puxando para um lado e outro cavalo puxando para outro, mesmo assim, não era possível separar os hemisférios de Magdeburgo. Esse é um resultado muito interessante. O que ele fez, então? Ele precisava aplicar uma força maior. Então, ele utilizou 2 cavalos de cada lado. Observem a figura abaixo. 2 cavalos puxando para a direita, 2 cavalos puxando para a esquerda. E mesmo assim, não foi possível separar os hemisférios de Magdeburgo. Por quê? Porque a pressão atmosférica a pressão atmosférica está em volta, né, todo esse espaço, e essa pressão atmosférica, a pressão de fora, era maior do que a pressão de dentro. O que ocorreu, então? Havia uma força, resultado da diferença de pressão, de fora para dentro. Só foi possível separar quando o Otto von Guericke ele utilizou vários cavalos. Nós temos aqui, por exemplo, 8 cavalos, 4 de cada lado. Então, quando ele utilizou muitos cavalos, aí sim foi possível separar os 2 hemisférios. E esses hemisférios, nós conseguimos, por exemplo, visualizar com esse experimento a importância da pressão atmosférica. Então, a pressão exercida pelo ar, por essa camada de ar que envolve a Terra, é denominada pressão atmosférica. Esse experimento foi um experimento muito clássico e muito importante na física.